Olá, pessoal. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Mais uma vez aqui com vocês para, através dessa reflexão da palavra do nosso Deus, trazer-lhes uma palavra de fé. Eu estava ainda agora lendo isso aqui e eu falei, eu tenho que compartilhar com as pessoas aqui pela página, para que você que de repente esteja passando um momento difícil, vivendo uma situação complicada na sua vida, você veja que as promessas de Deus, elas não mudaram para você. Não é porque você esteja enfrentando uma dificuldade, uma luta, que as promessas de Deus ficarão inválidas na sua vida. E isso não é verdade. E eu estava lendo essa parte de Josué, onde Deus anima ele pela morte de Moisés. Aí diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu estava pensando nisso. Você veja que Deus aqui, ele falou com Josué depois da morte de Moisés. E eu fiquei pensando comigo, por que Deus não falou antes? Por que Deus deixou para falar com ele justo depois da morte de Moisés? Porque ele era ali o auxiliar de Moisés. Ele poderia muito bem saber que depois de Moisés, ele começaria a trajetória com o povo de Deus, mas não. Deus permitiu que naquele momento, onde todo mundo estava abalado. Por que abalado? Porque a morte de Moisés, eu não sei se você sabe, ela representava mais ou menos como um fim de carreira ali do povo. Porque Moisés era o homem que falava com Deus. Moisés, ele era o homem que guiava o povo segundo a direção de Deus. Então, uma vez que Moisés morreu, acabou o nosso guia. A pessoa que nos guia, a pessoa que nos orienta, a pessoa que tem falado com Deus para nos ajudar, ela não está mais conosco. Agora nós vamos ficar aqui presos nesse deserto e vamos morrer. E acabou a nossa história. E não foi assim. Sabe por quê? Porque aquele acontecimento não invalidou a palavra de Deus na vida daquele povo. Deus havia dito a Abraão que o seu povo, ele não ia ser escravo toda a vida. E que ele ia levar o povo dele, a nação dele, os filhos dele, a uma terra que manasse leite e mel. E foi o sucedido. Então a questão aqui não estava com Moisés. Moisés foi um grande pastor, um grande libertador, mas Moisés não era Deus. E a questão aqui não está em pessoas ou circunstâncias, está em Deus. E quando Deus, ele nos dá uma palavra que tem nos dado, que está aqui, a Bíblia, ela representa a voz de Deus, a palavra de Deus escrita para nós. E tudo o que ele deixou escrito aqui é a vontade dele expressa para o seu povo. E se eu creio no que ele tem dito a mim, então não importa as circunstâncias, as dificuldades, Deus nunca vai deixar de ser Deus e realizar o que ele tem falado. E isso ele mostrou nesse momento. Não é porque Moisés morreu que se acabou, que morreu as promessas. Não, pelo contrário. Agora eu vou fazer contigo o que eu prometi ao povo. Então ali começou uma nova história na vida de Josué. Aquele homem que era servidor de Moisés, agora ele estava sendo colocado como líder de todo um povo. E olha, não era fácil liderar toda aquela nação.
E Deus virou para ele e falou o seguinte, se você me acompanhar, tiver a sua Bíblia aí, em Josué capítulo 1, versículo 10, Deus falou assim, ó, tão somente esforça-te e ser muito corajoso. E por que Deus falou isso para ele? Porque Deus sabia que o que ele enfrentaria poderia desanimá-lo, poderia abalá-lo, como aquela situação da morte de Moisés. Mas que ele precisaria agora ser forte, forte para seguir adiante, porque a promessa estava de pé, mas Deus não ia evitar que o povo lutasse para conquistá-la. E é isso que nós devemos de entender. A promessa de Deus está de pé. Mas pastor, então por que tanta luta? Por que tantos problemas? Por que as coisas para mim parecem serem tão difíceis? Olha, pessoal, deixa eu te falar uma coisa sinceramente. Deus nunca vai tirar de nós as lutas. Se você esperar que as coisas de Deus aconteçam como um passe de mágica, você vai se decepcionar. Porque tudo na vida daquele que é de Deus vem com lutas. Claro, há situações que são mais favoráveis. Por que as lutas? Porque as lutas, elas criam em nós experiências com Deus. Quando você passa lutas, que você vai aos pés de Jesus, que você ora mais, que você lê mais a Bíblia, que você clama, sabe? Tudo isso te dá experiências. Então, as experiências de Moisés foi com Moisés na sua morte. Agora, Josué, o novo sucessor, ia começar a ter experiências com Deus gloriosa. E foi o que aconteceu. Porque ele começou ali na trajetória de abrir o Jordão, ele derrubou muralhas de Jericó, ele foi, enfrentando vários exércitos até chegar à posse da terra prometida. Mas lembre-se, tudo que Deus falou, Deus cumpriu, Deus não deixou de realizar a nenhuma das suas promessas. Então eu queria dar essa palavra para a senhora, para o senhor. De repente está aí passando uma luta na sua economia, na sua família, pensando em parar, em desistir, até acreditando que já está morto o que você gostaria. Não pense assim. Pelo contrário, quando Deus apareceu a Josué falando com ele, era para que ele pudesse dar continuação. E você tem que continuar. A senhora tem que continuar, o senhor tem que continuar na sua luta. Ainda que pareça estar difícil, complicada, porque se você continua na sua perseverança, você vai ver, você verá amanhã o que Deus, um grande testemunho que vai se formar na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer. Agora, se você para agora, se Josué tivesse parado, o povo parado, aí sim, eles iam morrer ali naquele deserto, nenhuma promessa ia se cumprir na vida deles. Então, é momento de seguir em frente. É momento de continuar lutando e não olhando para as circunstâncias. Não importa se é favorável ou desfavorável. Não importa se Moisés está vivo ou se Moisés está morto. Importa é quem está conosco. E o mesmo Deus que estava no passado com os homens da fé é o Deus também que está conosco nos dias atuais. Basta que você continue e não olhe para as dificuldades, tá bom? Eu tenho pessoas entrando aqui, a dona Ana, a dona Olga, a dona Moraes, a dona Antônia Borges. Eu gostaria até de fazer uma oração pela senhora, pelo senhor, que às vezes se sente fraco, às vezes dá vontade de parar, você pensa às vezes em desistir, como se fosse a solução. E isso não é a solução. A solução é você continuar na fé, crendo nas promessas de Deus, tá bom? Feche os seus olhos aí agora onde você está. Meu Deus e meu Pai amado, eu sei, meu Deus, que há muitas pessoas que a situação para ela não tem sido fácil, difícil. E é por isso, meu Deus, que nós estamos transmitindo essa palavra de fé. Porque naquele momento ali da morte de Moisés, o povo pensou que estava acabando as esperanças, que o sonho não ia mais poder ser realizado. Mas o Senhor demonstrou que
a situação, não era necessário apenas Moisés, era necessário o Senhor estar presente. Não contava apenas com o homem. E às vezes as pessoas, meu Pai, elas contam com tantas coisas, e quando essas coisas venham dar errado, que não sai como ela gostaria, então vem a desilusão, vem, meu Deus, a frustração, o desânimo de pensar que já não será possível. Mas eu te peço, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, levanta essa pessoa agora, dá ânimo para ela, dá força para ela, que ela venha revigorar a força dela com essa palavra que ela está recebendo aqui agora. Que o Espírito do Senhor coloque sobre ela essa fortaleza, para que ela venha continuar crendo, continuar, meu Deus, pelo objetivo que ela tem colocado no seu coração, crendo que a vitória chegará. É o que eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus. Abençoe a todos que sabem colocar o nome aqui na tela do celular, meu Deus, aos familiares, e faça, meu Deus, que a tua mão esteja sobre nós. Venha o teu Espírito, meu Pai, nos guardar, nos livrar, nos proteger do mal, do acidente, da bala perdida, do assalto, das pragas que se propagam nesse mundo de trevas. Que sobre o teu povo haja a tua luz e a tua bênção. E os que creem, digam amém e graças a Deus. Amém. Amém, pessoal? Então, essa é a palavra que Deus colocou no nosso coração, que eu transmito para a senhora e para o senhor. Levanta a sua cabeça, não importa qual foi a situação ou qual seja as circunstâncias. Moisés era morto, mas o Deus que guiava eles não estava morto. Não importa se a palavra que te deram não cumpriram, não importa se aconteceu algo e não foi favorável, não se frustre. Continue. Ainda tem muito pela frente, tá? Eu deixo essa mensagem com você. Se você puder compartilhar com um amigo, com uma amiga, vamos fazer uma corrente do bem. Um abraço, pessoal, e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.